Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, em comemoração e celebração à minha renovação de ciclo. Uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. O nosso palestrante, o meu amigo e irmão renomado Timoti, ele, com toda a sua leveza, fino trato e com conhecimento jurídico, como praticamente nós observamos como fato notório, ele vai colaborar hoje nas nossas iniciativas, tratando essa pauta de direitos humanos e o direito constitucional. Tão rico, tão necessário e, ao mesmo tempo, parece tão distante da nossa realidade, não é, Timothy? Parece que os princípios basilares, por exemplo, falam assim, mas será que é possível gerar aplicabilidade? Então, eu estendo o tapete vermelho virtual no nosso cenário para te receber. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sou muito sua fã. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem. E eu sempre digo que um convite da Rose para mim é uma convocação, né? Nossa amizade é uma amizade que vem sendo construída ao longo desses últimos anos e cada vez mais eu tenho mais admiração por você, pelo seu trabalho. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando contigo nessa edição especial de renovação do seu ciclo. E tenho certeza que será um ciclo de muitas alegrias. Sobre o tema da nossa conversa hoje, de fato, por vezes o direito constitucional, principalmente quando ele é cotejado com a questão dos direitos humanos, ele parece um pouco distante da nossa realidade, especialmente porque a gente vem trabalhando na nossa doutrina brasileira e também na doutrina do direito comparado, que o direito constitucional e os direitos humanos eles estão em constante fricção. Por vezes, os tribunais internacionais de direitos humanos, por exemplo, condenam o Brasil em algumas situações, né? E aqui a gente pode encarar a expressão direitos humanos, segundo o que a doutrina majoritária é, compreende, como aqueles direitos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos ou no ordenamento jurídico internacional, enquanto que o direito constitucional, os direitos estariam positivados na Constituição, que são as cartas fundamentais. Eu sei que nós temos pessoas que não são do direito também assistindo, então é bom explicar dessa forma. A Constituição no topo da pirâmide das normas jurídicas, enquanto que os tratados internacionais no Brasil, de direitos humanos, eles podem ter dois estados, ou eles podem ser supralegais, quando eles não são internalizados pelo rito especial, que é um rito previsto na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, que é uma votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional pelo quórum de 3/5, um rito parecido com o das emendas constitucionais. E quando eles são internalizados dessa forma, eles possuem status de emenda constitucional. Então, a depender do tratado no Brasil, Internacional de Direitos Humanos, eles viram norma constitucional ou eles viram normas supralegais, eles estão abaixo da Constituição e acima das leis. No Brasil, nós temos quatro tratados que já foram internalizados com o status de emenda à Constituição. Três deles versam sobre o direito das pessoas com deficiência. Vejam que importante isso. A Convenção da ONU, seu protocolo, e o Tratado de Marrakech, que é um tratado que versa sobre acesso a obras literárias a pessoas cegas. E mais recentemente, 2022, a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Então, esses quatro tratados, eles são normas constitucionais equiparadas. Então, a gente tem maior, digamos assim, proximidade, enquanto que os outros, eles são concebidos como uma norma supralegal. Recentemente, o Supremo disse que os tratados ambientais, por exemplo, são tratados de direitos humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica também. Bom, como você colocou, minha amiga, às vezes esse sistema de direitos humanos ele parece bastante longe da gente, sobretudo da nossa compreensão de como isso nos afeta na prática. E é bem importante a gente situar todo mundo que nos assiste aqui hoje, que o Brasil ele se obrigou, ele é parte, né, em vários desses tratados, em vários tratados importantíssimos, só para ficar nos exemplos mais palatáveis ao pessoal que nos assiste, envolvendo os grupos vulneráveis, por exemplo. O Brasil assinou diversos tratados de proteção às mulheres, proteção às comunidades tradicionais, eh, proteção contra o combate e eliminação à tortura, e por aí vai. Então, nessa perspectiva, é importante a gente situar que o Estado brasileiro, ele se coloca também como uma parte na ordem internacional. E a partir daí, ele aceitou a jurisdição, para quem não é do direito, a jurisdição é
o exercício da parcela de poder pelos membros do Poder Judiciário, ele aceitou a jurisdição de alguns tribunais internacionais. Tribunal Penal Internacional, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça. Então, como que isso tudo, vamos dizer assim, desemboca na prática da população brasileira, dos estudantes de direito, daqueles que, enfim, gostariam de se aprofundar sobre o tema? Uma vez, por exemplo, para a gente ficar no caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que não houve uma solução internamente no Estado brasileiro a respeito de uma violação de direitos humanos, esse caso pode ser levado ao sistema interamericano, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão que funciona mais ou menos como se fosse uma espécie de Ministério Público Interamericano. E se a solução não é resolvida na Comissão Interamericana, a comissão leva o caso até a Corte. E o Brasil já foi condenado quase 20 vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos por inúmeras situações, mas geralmente envolvendo violações de direitos de vítimas de crimes que não tiveram seu processo julgado a contento no Estado brasileiro. Só para pegar um exemplo aqui, na Corte Interamericana, no ano de 2021, o Brasil foi condenado no caso Márcia Barbosa, que é um caso bem conhecido que envolveu o feminicídio de uma moça chamada Márcia Barbosa, no estado da Paraíba, por um então deputado estadual na época. Esse deputado não foi punido, porque havia na Constituição um arcabouço ali de imunidades parlamentares, que depois foi modificado um pouco, mas não muito. Antes, a Casa Legislativa tinha que autorizar o recebimento da denúncia, hoje recebe-se a denúncia contra o parlamentar e depois a Casa delibera se suspende ou não a ação penal. E por que que isso faz toda a diferença para aqueles que são do direito aqui? E para aqueles que não são, eu explico também, porque quando a denúncia é recebida no processo penal, interrompe a prescrição, que a prescrição é o tempo que o Estado tem para punir alguém. E nesse caso, o sujeito ele passou impune, e por isso o caso foi até a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado. Então, e a partir daí, foi se mudando algumas questões envolvendo, por exemplo, a violência contra a mulher. A própria Lei Maria da Penha, ela surge de uma responsabilização do Brasil na ordem internacional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso Maria da Penha Fernandes surge nessa perspectiva, e quando a comissão responsabiliza o Brasil, ela diz: olha, vocês têm que fazer uma série de coisas, indenizar a senhora Maria da Penha Fernandes, é, promover políticas públicas de capacitação aos profissionais do sistema de justiça em matéria de gênero e também criar uma lei de proteção às mulheres. E aí vem o Brasil, então, e cria em 2006 a Lei Maria da Penha. Então, às vezes a gente acha que as questões de direitos humanos na ordem internacional elas estão muito distantes, mas elas desembocam na prática da gente, na nossa prática diária. A Convenção da ONU, por exemplo, sobre o direito das crianças, ela influenciou a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Então, a gente sempre fica nessas fricções entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito constitucional brasileiro. Por quê? Porque existem situações específicas, não são muitas, mas algumas, em que o direito pátrio dá uma resposta a uma solução levada a ele. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entende de uma forma e a Corte Interamericana entende de outra. E aqui a gente tem que primeiro ter em mente que os tribunais internacionais, eles não são cortes de cassação. O que que eu quero dizer com isso? Que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não cassa uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela não está hierarquicamente acima do Supremo. Mas eles atuam como se fosse um diálogo entre essas cortes. Então, para dar um exemplo bem prático para aqueles que nos assistem, o Supremo Tribunal Federal, na década ali de 2010 nos anos 2010, julgou a DPF da Lei de Anistia e reconheceu que a Lei de Anistia era uma lei válida à luz, da Constituição, que ela havia sido recepcionada, enquanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil no caso Gomes Lund versus contra o Brasil, que é um caso envolvendo violações de direitos humanos na época da ditadura militar. Então a gente tem esses pontos de tensão, de questionamentos de como seria a melhor solução no caso concreto, porque se o Brasil se obriga a assumir obrigações internacionais de direitos humanos, e ele não cumpre, ele é responsabilizado na ordem interna. Não à toa o Brasil vem aí colecionando, e aqui eu estou sendo até um pouco sarcástico, condenações na Corte Interamericana. Uhum. Então é isso. Infelizmente, a gente, em matéria de direitos humanos, o Brasil ele tem um grande arcabouço jurídico, só que ele muitas vezes não cumpre as suas obrigações na ordem internacional.
E se a gente for levar para o lado, digamos assim, da filosofia dos direitos humanos, existe uma expressão que eu gosto bastante, que é de um autor espanhol chamado David Rubio Sanches. Ele fala que os direitos humanos eles têm um chamado efeito encantatório. É até uma expressão assim um pouco mística, às vezes a pessoa fica pensando o que é o efeito encantatório dos direitos humanos. Eu acho bem interessante essa expressão porque ele diz o seguinte, que os direitos humanos eles encantam muitas vezes na teoria, mas eles desencantam na prática. E o que que o autor quer dizer com isso? Que muitas vezes nós temos um grande emaranhado de normas, tratados internacionais, direitos fundamentais na Constituição, mas a Constituição, os tratados internacionais, eles não chegam em todos os locais do Brasil, né? Existem muitos locais de acentuada vulnerabilidade que essas pessoas elas não têm o direito, por exemplo, humano à água potável ou à energia elétrica, para pegar dois direitos sociais básicos que também são previstos em tratados que o Brasil se obrigou a assumir. E eu acho que em pleno 2025 a gente encarar isso com normalidade não me parece uma situação muito adequada, sabe, Rose? Então, essa questão dos direitos humanos e dos direitos e do direito constitucional, essa tensão que existe entre ordenamento internacional, ordenamento jurídico interno, essa necessidade do Brasil ajustar o seu ordenamento às obrigações internacionais é algo que a gente vem enfrentando. O Brasil, por exemplo, eu sei que o seu público é muito diverso e variado. O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana, por exemplo, pela existência de trabalho escravo. E aí, a Corte, dentre as condenações, no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse ao Brasil o seguinte: olha, Brasil, vocês têm que alterar o Código Penal de vocês e tornar o crime de redução à condição análoga de escravo imprescritível, que ele não é imprescritível hoje. E o Brasil ainda não fez esse ajuste no seu ordenamento jurídico. E a partir daí pode sobreviver uma nova condenação por trabalho escravo, justamente porque o Brasil não ajustou essa situação. Então, de fato, é importante, primeiro, para todos que nos assistem, compreender o seguinte: embora a Constituição esteja no topo do nosso ordenamento jurídico, e para fins domésticos, para fins do nosso sistema interno, a Constituição deve ser observada de forma intransigente, existe, para além da Constituição, todo um sistema de responsabilização, de cuidado envolvendo direitos humanos que o Brasil se obrigou, a cumprir, seja na perspectiva da ONU, seja na perspectiva interamericana, desses direitos. E o Brasil não vem desempenhando esse papel. Não por acaso, as condenações do Brasil elas são bem sortidas na Corte Interamericana. Eu já falei aqui de violação a direito das mulheres, de trabalho escravo. O Brasil tem condenação por violação de direitos dos povos indígenas também, que a gente sabe que é uma discussão que está sempre em ebulição aqui no Brasil, sobretudo nos últimos anos. E isso eu acho que tem que ser enxergado com alguma preocupação, porque até onde nós vamos parar, até quantas condenações nós vamos precisar para que o Brasil se adeque os seus parâmetros de proteção da população brasileira às obrigações internacionais. O Brasil já foi condenado por violência policial, também no caso Favela Nova Brasília, a gente sabe que isso também ocorre no nosso país. Enfim, violações de direitos das pessoas com deficiência em locais onde essas pessoas, por vezes, estão internadas. A primeira condenação do Brasil, na verdade, foi sobre esse tema, no caso Ximenes Lopes, contra o Brasil, uma pessoa que estava internada em um local para pessoas com deficiência mental, e a partir daí ela foi encontrada morta dentro desse local, no estado do Ceará, no interior do estado do Ceará, acho que em Sobral, se não me engano, mas posso estar cometendo um equívoco aqui. E isso verificou, né, nessa situação, que o Brasil ele não estava fiscalizando essas residências que recebem pessoas com deficiência enquanto acolhimento, e houve ali uma proteção insuficiente a essa pessoa que faleceu e os familiares foram indenizados. Então, assim, eu percebo que as violações de direitos humanos envolvendo grupos vulneráveis, elas ocorrem à luz do direito constitucional, à luz da Constituição, à luz do que prevê o ordenamento jurídico interno. A própria Constituição, quando a gente falou aqui agora há pouco, ela não chegou em muitos locais do Estado brasileiro. Tem gente que não tem direito à alimentação adequada, que é um direito social previsto na Constituição. Tem gente que não tem um direito à educação propriamente dito, porque você mora tão longe que o Estado não chega da cidade, que o Estado não chega na área rural, e você não tem como ir até a escola. Então, existem muitas questões a serem, existem muitos Brasis dentro do Brasil. Eu sei que você mora numa capital, né, em BH, se eu não estou enganado, e eu também estou no estado onde agora estou numa cidade menor, mas eu estou sempre em cidade grande, perto também.
Mas existem muitos locais onde a Constituição ainda não chegou, e muito menos esse sistema de direitos humanos que circunda a Constituição. Isso me causa um pouco de preocupação, sabe, Rose? Como alguém que trabalha também, eu sou professor, mas eu também sou promotor de justiça no chão de fábrica, digamos assim, na defesa dos grupos vulneráveis. Eu percebo como a gente ainda precisa trabalhar esses temas, que são temas caros à nossa sociedade. Muito. Você falou no início sobre os princípios da Constituição. O Brasil, por exemplo, se obrigou a, isso está no artigo 4º da Constituição, é, firmou um compromisso de combater o racismo. Firmou um compromisso. Entre os princípios reitores do Brasil na ordem internacional tem a prevalência dos direitos humanos e o compromisso no combate ao racismo. E nessa perspectiva, eu, enquanto promotor, eu percebo que nós temos muitos casos de racismo. Claro que a lei foi aperfeiçoada recentemente, é, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa, mas a demanda ainda é muito grande, uma questão cultural muito grande que desemboca nesses crimes contra grupos vulneráveis, homofobia, por exemplo. Até hoje nós não tivemos uma lei tipificando um crime assim. Recentemente, só para ficar, e aí o Supremo teve que vir e fazer ali uma interpretação toda construída para considerar a homofobia como racismo, para que não ficassem essas condutas impunes. Recentemente, em fevereiro desse ano, o Supremo, novamente, porque nós não temos uma lei que proteja a população LGBTQIA+, foi o Supremo disse o seguinte: bom, então até que vocês criem uma lei, Congresso, nós vamos aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha à população LGBTQIA+, porque essa população está sofrendo violência. Então, é aquilo, a Constituição ela prevê muita coisa, mas na prática, há muitos grupos vulneráveis não tem essa proteção efetiva do que a Constituição prevê. Nós temos a questão da judicialização da saúde, por exemplo, também, que é um grande tema do nosso direito brasileiro. Como que nós temos que lidar com isso? Aí, cada dia muda o entendimento, pode pedir um remédio na justiça, depende, aí cada vez tem mais requisitos, e a Constituição prevê o direito à saúde, né? Então, eu vejo assim essas fricções, esses diálogos que ocorrem entre o direito constitucional e direitos humanos dessa forma, sabe, minha amiga? E acho que assim, a gente, enquanto professores, porque você também é uma grande professora, que tem muitas pessoas que te escutam e te seguem, eu acho muito importante esse espaço que você dá para esse tipo de pauta também. Eu sei que nós tivemos aqui inúmeras pautas, né, mas esse tipo de pauta é uma pauta muito importante, sobretudo para as pessoas refletirem sobre Sim. a nossa realidade. É, Pa- eu a Flor de Lis, aqueles que vão acompanhar em vídeo vão ver que a Flor de Lis ela está prestigiando a nossa transmissão, e ela está movimentando. A Flor de Lis, por exemplo, ela é um bichinho de estimação que vem dessa estrutura dos vulneráveis, né? Ela foi adotada, sofreu maus tratos, e nossa legislação também, ela tem um olhar generoso agora também, né? Deixou de ser coisa, os bichinhos de estimação. Mas, meu amigo irmão, você fazendo essa visão geral e você passa pelo direito comparado, você fala também da Declaração Universal de Direitos Humanos e desse reflexo que nós temos em relação à nossa legislação, que faz muito sentido para todos nós. Não precisa ser alguém da nossa área para quando você tocou, por exemplo, em relação à Lei Maria da Penha não ter associado ali a evolução que nós tivemos, né? Um caso extremamente delicado como foi, precisou vir de fora para dentro para ter repercussão e hoje é um instrumento, uma ferramenta extremamente essencial e agora com reflexo em relação também ao grupo LGBTQIA+. E você tem sido muito generoso, e eu falo assim, sem medo de errar, incansável também, em publicar quase em tempo real quando nós falamos de legislação, porque nós temos essa dificuldade, às vezes, de acompanhar, são muitas alterações, julgamento ali dos tribunais. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua atuação e como você é generoso também. O seu Instagram, ele fica ali, às vezes eu não tive tempo de ver, eu olho a sua postagem, eu falo assim, olha, é muito interessante. Então, fala um pouco da sua trajetória com esse eixo.
Bom, minha amiga, primeiro, obrigado pelas palavras, mas você é um pouco suspeita, né, em razão da nossa amizade, mas eu lhe agradeço pelo carinho e, de fato, nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante a essa temática, enfim, do enfrentamento à violência contra as mulheres também, contra crianças e adolescentes. E nessa temática em especial, nessas duas temáticas, na temática de direitos humanos que a gente está falando aqui, as alterações legislativas elas são muito constantes. E a alteração na jurisprudência, que é como os tribunais decidem a partir da interpretação da lei, também é muito constante. A Lei Maria da Penha talvez seja a lei mais alterada nos últimos anos, e muitas pessoas possam talvez achar isso negativo, pelo contrário. O legislador, quando ele altera a lei, o Congresso Nacional, ele tem o desafio de acompanhar o que acontece no nosso mundo dos fatos, acompanhar a dinâmica da sociedade. Então, o legislador está sempre tentando aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu fico nessa de tentar acompanhar as mudanças e publicar para o pessoal. Como eu também trabalho nessa temática e também dou muitas palestras sobre esse tema em vários locais do país, inclusive alguns congressos junto com a Rose, né, o que é uma alegria imensa. Eu tô sempre tendo que ficar meio que alerta em relação a essas temáticas. E são temáticas essas temáticas de direitos humanos, isso eu acho que é muito importante ser dito aqui, não são temas de direito criminal ou de direito das famílias, são temas multifacetários, eles se conectam com todos os eixos do direito. A gente estava, né, Rose, em Fortaleza esses tempos atrás, na Expo Direito, que faz mais ou menos uns 2 meses, e a gente falava, olha, eu até falei para a Rose, ó, eu até usei uma expressão compliance em matéria de violência doméstica, numas leis, agora nós temos leis estaduais, por exemplo, que obrigam os condôminos a notificarem o síndico em casos que existe episódios de violência doméstica dentro do condomínio. Condomínio, seja ele de casas ou um condomínio edilício, propriamente dito, de apartamentos. Então, é impressionante como a gente tem nessas causas de direitos humanos, contato com o direito da saúde, direito empresarial, direito das famílias, criminal, com certeza também, processo penal, direito penal. E nessa perspectiva é um desafio, realmente se manter atualizado. Às vezes sai uma lei que muda muita coisa, mas às vezes é uma alteração pontual que a gente acha que é pouca coisa, mas que na realidade prática resulta em uma grande mudança para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Só para dar um exemplo, nós tivemos mais ou menos há uns 3 meses atrás uma lei que foi muito pontual, muito específica, mas que garantiu às mulheres vítimas de violência doméstica a reconstrução da sua arcada dentária em casos em que elas forem vítimas de feminicídio tentado ou vítimas de lesão corporal e percam ali, é, tenham lesões na arcada dentária. O ordenamento jurídico brasileiro, o nosso direito, ele já previa a realização de cirurgia plástica pelo SUS de reconstituição do rosto, naquelas situações em que a mulher é agredida, no seu rosto pelo agressor. Então, vejam, às vezes não é uma alteração assim que muda toda a Lei Maria da Penha, às vezes não é nem uma alteração na própria Lei Maria da Penha, mas é uma alteração na lei do SUS, ou uma alteração na lei da assistência social, que dialoga com as pessoas em situação de rua, com as mulheres em situação de violência, e é um grande desafio se manter atualizado, mas esse também trabalho que eu faço de difusão da informação, que é um trabalho que eu sei que você também faz, é algo que nos dá bastante combustível, eu acho, sabe? Porque é um trabalho que além de eu me atualizar, bom, já que eu estou me atualizando, por que que eu também não posso levar isso às outras pessoas, né? É. Sim, e você é muito generoso. Esse da reconstrução dentária, eu vi, por exemplo, no seu perfil. Então, meus pupilos e as pessoas também que não são da área jurídica, porque o Timothy ele faz de uma forma muito generosa, é intuitivo, não tem muito tecnicismo. Eu recomendo muito acompanhá-lo de perto. E meu amigo irmão, para suas considerações finais, o que que não pode faltar no exercício da profissão, já que o direito constitucional e os direitos humanos têm esse eixo interdisciplinar e multidisciplinar na nossa área? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e eu acho que primeiro não pode faltar coração. Quando eu falo coração, é a pessoa atuar de forma genuína, atuar de forma a fazer aquilo que ela acredita.
Eu sempre falo que todos nós, independentemente do ramo do direito ou independentemente da profissão, quando a gente faz o que a gente acredita, quando a gente tem constância no propósito, consistência e pensa, poxa, eu realmente acredito nesse trabalho que eu estou fazendo, isso por si só já desperta na gente uma outra, a vontade de trabalhar em um outro level, um outro estágio de compromisso, de comprometimento. Isso. E além disso, eu acho que também bastante senso crítico, né? A gente vive num mundo onde muitas vezes, e eu sempre tenho dito isso aos meus alunos também, a gente é comprovado cientificamente que a gente recebe mais informação do que o nosso cérebro é capaz de armazenar por dia, por conta desse boom das redes sociais. Então, a gente filtrar o que a gente está lendo, olha, será que isso aqui faz sentido? Qual que é a fonte disso aqui? Fazer o juízo crítico, quando eu falo juízo crítico, não só sobre o direito, tem pessoas aqui que não são do direito, talvez, é, pensar, olha, realmente, será que isso aqui faz sentido? Qual que é a fonte disso? Por que que eu estou consumindo esse tipo de conteúdo? Por que que eu estou seguindo essa pessoa? Porque às vezes a gente fica ali nas redes sociais e quando vê a gente está recebendo coisas que não tem a ver com o nosso coração, para voltar aqui no ponto anterior, né? Então, fazer esse juízo crítico e trabalhar de forma genuína, acreditando no que se faz, porque eu percebo que quando a gente faz isso, eu conheço várias pessoas, e a Rose é uma delas, que, que trabalham com o coração, tudo se torna mais leve, tudo se torna. Você fazer o que você acredita facilita muito essa jornada. Então, eu acredito muito nisso e sempre que eu posso, eu dou esse conselho para as pessoas. Que demais, que presente, que aula! Muito obrigada pelo seu tempo, a sua generosidade e estar nesse momento de celebrar, não é? Que rico que foi. Muito obrigada, meu amigo e irmão, foi demais.